Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, queridos irmãos, queridas irmãs, servos do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, e hoje, vamos literalmente começar o início, como pode. Vamos começar o estudo, da nossa nova revista, e que, na verdade, é o estudo do livro de Apocalipse. Hoje vamos estar, então, iniciando a lição de número 1, que tem por título Introdução a uma visão de Jesus. Essa lição está baseada em todo o capítulo 1 de Apocalipse, que vai do versículo 1 ao versículo 20. Nós vamos, então, estar, a partir de hoje, estudando Apocalipse. Caso você tenha, ainda que com relação às aulas, tenha alguma dúvida, tenha alguma pergunta, alguma indagação, ou queira acrescentar alguma coisa, você pode, então, seja no grupo ou até mesmo no privado, falar com um dos professores, e aí a gente, caso seja alguma dúvida sua, a gente vai tentar, então, solucionar. A gente não tem resposta para tudo, mas a gente pode pesquisar, a gente pode estudar para ver onde a gente consegue chegar. Bom, vamos orar então para darmos início à nossa aula. Oremos. Senhor, nós te somos gratos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar, ó Deus, nos dedicando a estudarmos a Tua palavra. Como é bom, Senhor, poder ver as palavras saltarem da Bíblia, ó Deus, e virem direto ao nosso coração quando o Senhor fala conosco através da Tua palavra. Que possamos, ó Deus, estar realmente tirando lições para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida diária. É bem verdade que o livro de Apocalipse é um livro pouco comum de ser estudado, mas este é um desafio que nós estamos abraçando juntos. E por isso, ó Deus, nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude a tentarmos entender, ó Deus, o que a Tua palavra nos diz. Continua conosco, toma cada um aluno nas Tuas mãos. Mais uma vez quero te rogar, Senhor, que não seja eu, mas seja o Teu Espírito Santo a nos conduzir em tudo quanto vamos fazer, em tudo quanto vamos falar. Continua conosco, nós te oramos, nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bom, muito bem, muito bem. Como disse, a gente está começando então esse novo estudo, livro de Apocalipse. Essa semana a gente começou aí com o nosso desafio, e além do desafio para que você providenciasse um caderno, uma folha, alguma coisa para que você pudesse então fazer as anotações que você entender que são relevantes ou são importantes para você com relação a esse estudo. A gente também pediu para que você pudesse estar pesquisando, o significado da palavra Apocalipse e também o significado da palavra Gênesis. Muito bem. E aí, a gente pode aqui já começar falando de que Apocalipse, muitos pesquisaram, significa revelação, significa desvendar, significa mostrar. Então, Deus revelando alguma coisa. O Apocalipse vai trazer a revelação de Deus com relação a algumas coisas. Porque, se nós formos olhar, toda a Bíblia é revelação de Deus, porque fora o próprio Deus quem deu aos seus discípulos,
ou aqueles homens e mulheres usados por Deus para poderem estar aí escrevendo, propriamente dito, a Bíblia, né? Os livros da Bíblia. Bom, antes então da gente entrar propriamente dito no texto, vamos considerar aqui algumas coisas que são importantes. Como já falei, Apocalipse significa revelação ou desvendar, né? E Gênesis significa início, origem, princípio. E no livro de Gênesis nós vamos encontrar então o quê? Os relatos da criação e também da criação, da queda do homem. E vamos ver que Gênesis, diferentemente de Apocalipse, Gênesis é considerado um livro histórico, enquanto que Apocalipse é um livro profético. Ou seja, enquanto que Gênesis vai contar o que já aconteceu, o livro de Apocalipse, que é um livro profético, vai falar daquilo que ainda vai acontecer. Ou seja, a partir do momento em que aquilo foi revelado a João, essas coisas podem começar a acontecer. Isso não quer dizer de que existe no texto ou dado por Deus a João, dizendo assim, a partir do século tal, ou a partir da data tal, isso vai acontecer entre os dias X e o dia Y. Não. Essas coisas que são reveladas a João têm o seu início já propriamente dito logo após serem reveladas então a João. Não da maneira como a gente às vezes quer ver ou que a gente quer entender, né? Acontecer guerras e rumores de guerra desde aquela época, de quando João escreveu. A partir dali já existe isso, ou melhor, antes disso já existia, né? Mas, propriamente dito, para a vinda de Jesus, para a segunda vinda de Jesus, João escreve e aí a gente vai ver isso lá na frente, né? Guerras, rumores de guerras, pais contra filhos, filhos contra pais, situações, né? O amor de muitos se esfriando, são coisas, são referências que a gente tem em relação à antecedência, né? Vão anteceder a volta de Cristo, mas não existe uma data específica, dia, mês e ano. Isso a gente não pode afirmar. Então, a gente já sabe de que essas profecias vão acontecer e podem ser rápidas, podem ser consideradas por nós demoradas ou não. Seguindo então, a gente chega então a uma primeira conclusão, né? A história, na verdade, ela não está à deriva. E assim como Deus criou todas as coisas, ele também tem poder sobre tudo. Deus tem tudo em seu controle. O que ele diz se cumpre. Ele prometeu salvação para o pecador através do seu Filho Jesus. Jesus então veio e morreu pelos nossos pecados. Ele prometeu que vai voltar. Né? Jesus prometeu que vai voltar. E Apocalipse, então, traz a maior e mais importante revelação de Deus. Jesus voltará. Ele vencerá em definitivo o diabo e os seus anjos. E assim levará a sua igreja para a vida eterna. Bom, o livro de Apocalipse vai então nos apontar aqui para os sinais que antecedem então a segunda vinda do Senhor Jesus. Apocalipse é um livro com muita simbologia e assim, a gente aqui não vai conseguir, não é? E também não é o nosso intuito, trazer para você aqui a explicação corretíssima de tintim por tintim de tudo
quanto é simbologia do texto de Apocalipse. Nós vamos procurar entender à luz da palavra de Deus aquilo que nós conseguirmos entender. E o que nós não conseguirmos, Deus provavelmente vai nos revelar de alguma forma, mas isso não é o mais importante, porque tem muita gente que fica muito presa a isso, né? Tem gente, inclusive, que tem muito medo de estudar, de ler até mesmo o Apocalipse, porque acha que o Apocalipse é apenas um livro que traz só tragédia. No Apocalipse só tem tragédia, o Apocalipse só fala coisa ruim, coisa que vai acontecer, e a gente não quer ouvir coisas ruins, a gente não quer ler coisas ruins, não é? Portanto, nós estamos nos dedicando a estudar o Apocalipse apenas para podermos ver aquilo que o Senhor nos permite entendermos também. Como disse, então, o nosso intuito aqui não é desvendar toda a simbologia então do Apocalipse. Bom, no nosso estudo a gente vai tentar entender um pouco mais, né, sobre isso tudo. E o livro de Apocalipse, na verdade, é um livro presente que fala de futuro. Bom, vamos então agora nos situarmos um pouco sobre o texto. Vamos ver o que o texto vai começar a nos dizer, né? Nos primeiros versículos, de 1 a 3, diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Encontramos aqui, então, que Deus dá a Jesus a revelação de todas as coisas que em breve vão acontecer. O tempo de Deus não é contado como o nosso. Então, o breve já está acontecendo. Desde quando a revelação foi dada a João? Já falamos um pouco sobre isso, mas é só para reforçar. João é aquele que então vai escrever essas coisas, ou trazer para nós essa revelação. Pastor Ellison, inclusive, no domingo passado, né, na abertura dessa nova revista, do estudo dessa nova revista, já nos falou bastante a respeito de João, mas só para a gente poder relembrar aqui, até porque talvez alguns não tenham estado no culto na semana passada, João era um dos apóstolos de Jesus e ele também é autor das 3 cartas, né, que levam seu nome, as cartas de João, e do 4º evangelho que nós acabamos de estudar. João aqui já está com a sua idade um pouco avançada. Ele está preso na ilha de Patmos, uma ilha situada no mar Egeu e que servia como prisão, em geral para presos políticos, mas outros também eram enviados para lá. João foi mandado, então, por Domiciano, que era o imperador romano da época. E nesse momento, quando João é enviado à ilha de Patmos, todos os outros discípulos já haviam sido mortos, né? E nenhum deles tinha morrido de morte natural. A maioria deles, ou melhor, todos eles tinham sofrido algum tipo de morte, na maior parte das vezes até cruel. E João agora, então, é o único discípulo que teria, nesse caso aí, morrido de morte natural. Isso vai acontecer mais à frente. E ele, João, está aqui, então, na ilha de Patmos, né?
E como Deus tem o controle de tudo, né? Talvez ali, longe de tudo, longe de todos, o imperador tivesse a ideia de que a voz de João fosse calada, porque João fora enviado para aquela ilha, né, para a ilha de Patmos, por conta do seu testemunho, por conta da sua pregação, né, do evangelho. E aí, então, talvez a intenção fosse essa, né, de calar a sua voz. No entanto, é ali que Deus usa. É ali que Deus o usa. Deus usa João para fazer ecoar os quatro cantos da terra e até os nossos dias e além dos nossos dias ainda, enquanto for a vontade do Senhor, através dos séculos, a sua revelação. Então, é como se a gente pudesse dizer que o tiro saiu pela culatra, né? A intenção de silenciar João fez com que a sua voz pudesse ecoar de uma maneira tão grande que chegasse até os nossos dias. João também não é alguém tentando adivinhar o futuro, né? Ah, deixa eu tentar adivinhar aqui o que vai ter lá na frente, o que vai anteceder. Não. O que ele escreve é tão somente o que o Espírito Santo de Deus, né, vai incumbi-lo. O próprio Jesus vai dizer a ele o que escrever e como escrever. A visão de João é algo que é difícil até mesmo para ele passar para nós de uma maneira que a gente possa entender muito bem. E por isso ele vai usar então algumas figuras, algumas simbologias, para que a gente consiga tentar visualizar aquilo que ele próprio, João, viu. Bom, no cristianismo, de modo geral, seja as igrejas brasileiras ou pelo mundo afora, a gente vai encontrar algumas interpretações diferentes com relação a alguns pontos do texto de Apocalipse. Porém, existem algumas coisas que só podem ser vistas de uma única forma, de uma única maneira, ou seja, são o que a gente poderia chamar de verdades absolutas. Nós podemos chamar essas verdades de pilares do Apocalipse. E o pilar é o que dá sustentação, né, na verdade, a uma edificação. É algo que não pode ser mudado. Não é? É algo que sustenta, traz sustentação. Quando você vê uma casa, por exemplo, ser construída, há uma base, né? É feita uma base e em cima daquela base, de cada um daqueles onde é feito uma sapata, onde é feito algo que é baseado em cima de uma rocha ali, é erguido um pilar e aquele pilar é que vai dar sustentação a tudo aquilo. Então, existem coisas aqui que são pilares, ou seja, não tem como você tirar dali, não tem como você mudar, não tem nada disso. E falando em pilar, a gente pode afirmar que Jesus vai voltar. Isso não depende de interpretação. Isso é um pilar, isso é uma verdade do Apocalipse. Jesus voltará. Se vai haver tribulação, se o milênio será literal, se será na terra, se será simbólico, e tantas outras coisas, né? Isso apenas são detalhes e que podem ser vistos, né, de algumas maneiras. A gente vai mais à frente estudar e aí a gente vai ver que existe correntes, né, vamos dizer assim, milenista, pré-milenistas, pós-milenistas. A gente vai ver isso aí mais lá na frente, então não vamos entrar em detalhes aqui agora. Mas isso não é pilar, mas que Jesus vai voltar, isso é um pilar. Os mortos ressuscitarão, isso também é um pilar, não tem como fugir disso. Vai haver
um juízo final, um julgamento, também é um pilar. Depois do julgamento, uns vão para a vida eterna com Jesus e outros para a condenação eterna. Também é pilar. Também a gente não consegue dar um tipo de interpretação, não é? Ou tentar seguir uma determinada linha de entendimento, porque isso não tem como mudar. Não tem como mudar. Bom, dito tudo isso, gente, para facilitar o nosso entendimento também com relação ao texto, a gente vai seguir uma linha, né, aqui, e que a gente entende ser aquilo que fica mais... Não é nem que fique mais fácil, é a que se aproxima mais daquilo que a gente consegue entender como objetivo, talvez, de João, ou a divisão que João talvez tenha feito aqui em relação aos textos, tá? E a gente vai chamar isso aí de um paralelismo progressivo. Ou seja, os textos, eles não vão de um ponto inicial até um ponto final, como numa história, por exemplo. Mas são seções, vamos dizer assim, ou partes, que se sobrepõem paralelamente, sempre apontando para uma única verdade e principal, a segunda volta de Jesus. Ou seja, tudo que está escrito no Apocalipse, né, uma hora você vai ler uma coisa lá na frente que vai remeter a algo que você já leu, mas com uma outra perspectiva, e assim vai. O texto vai e o texto retorna, mas sempre apontando para isso, a segunda vinda de Jesus. Bom, e aí a gente vai chamar então essas divisões, vamos dizer assim, de seções, tá? E aí eu enumerei aqui e vou trazer aqui para vocês mais ou menos aquilo que a gente está entendendo como sendo essas 7 seções e os capítulos correspondentes a cada uma delas. Seção número 1, os 7 candeeiros ou as 7 igrejas, capítulos 1 a 3. Seção número 2, os 7 selos, capítulos 7 a 4. Seção número 3, as 7 trombetas, capítulos 8 a 11. Seção número 4, o surgimento de um quarteto, vamos chamar aqui de um quarteto do mal. O dragão, que seria o diabo, a besta que surge do mar, ou seja, o anticristo, a besta que surge da terra, o falso profeta, e a grande Babilônia, que na verdade é a religião prostituída, capítulos 12 a 14. Seção de número 5, as 7 taças da ira de Deus, capítulo 15 e 16. Seção número 6, queda do quarteto do mal, agora não mais naquela ordem que a gente falou no início, né? Lá na seção de número 4, mas na seção de número 6, a gente vai ter então aqui a queda do quarteto do mal de forma inversa. A 7, reinado das almas, segunda vinda de Cristo, juízo final e novos céus e nova terra, capítulos 20 até o 22. Então, a gente vai tentar estudar baseado nessa subdivisão, vamos dizer assim, até para facilitar o nosso conhecimento e o nosso entendimento em relação aos textos que nós vamos estudar, tá bom? Caso você não tenha conseguido aí, você queira anotar, depois você volta um pouquinho o áudio da aula e aí você vai conseguir pegar então essas 7 sessões aí, caso você queira anotar, e cada um dos seus capítulos correspondentes.
Bom, sendo assim, nós vamos então agora para o nosso texto de hoje, né? O capítulo 1 de João. É importante que a gente precisa de fazer isso, tá, gente? De trazer essas informações, de falar todas essas coisas, para que a gente consiga seguir uma mesma linha de raciocínio e para que você consiga também ter um conhecimento um pouquinho maior com relação ao próprio texto, ao próprio autor, enfim. Tá bom? Mas vamos lá, vamos ver agora os 20 versículos do texto do capítulo de número 1, e aí a gente vai lendo, como a gente faz sempre, lendo e alternando com o nosso entendimento para a gente poder conseguir ver tudo. Porque se nós lermos todo o texto de uma única vez, fica um pouco complicado até para você poder depois... peraí, isso aqui está se referindo ao que mesmo? Tá bom? Então vamos lá. A gente já leu, mas vamos voltar aqui. Versículos de 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bom, o texto de Apocalipse, então, é dado pelo próprio Jesus Cristo a João, que é o responsável de escrever tudo quanto viu. Aqui também encontramos a primeira bem-aventurança registrada no livro. Bem-aventurados os que lerem, os que ouvirem e os que guardarem a palavra. Então, bem-aventurado quer dizer muito feliz, não é? Então, muito felizes serão, ou bem-aventurados serão, ou são, os que lerem, os que ouvirem e os que guardarem a palavra. Às vezes a gente encontra, né, pessoas que, não, eu já conheço isso aí. Isso aí já conheço. Mas não adianta de nada você conhecer, né, em relação à palavra de Deus e não guardar essa palavra. Tem um texto bíblico que diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, quando nós guardamos a palavra no nosso coração, quando praticamos essa palavra e não somente lemos ou somente ouvimos, ela produz como que fosse uma proteção, né, vamos dizer assim, para que nós não pequemos, porque uma vez que a própria palavra de Deus nos diz, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a palavra de Deus é a verdade. Então, quando lemos, quando ouvimos e quando guardamos, é porque conhecemos. E se conhecemos, temos então uma grande possibilidade de não pecarmos, de não errarmos e de não falharmos com relação ao Senhor. Vamos lá, vamos continuar. Versículos 4 a 8. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todo o sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o trespassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse
capítulo 1, do verso 4 a 8. Bom, João se identifica logo no início, né, no verso 4, como quem está escrevendo o texto. Ele saúda as 7 igrejas da Ásia. Abrindo um parênteses aqui, vamos encontrar assim no próprio texto, né, de Apocalipse, muitos números e que podem trazer para nós, talvez, aqui uma ideia de que todos os números têm um significado, todos os números têm uma importância, esse número é mais importante do que o outro, porque quer dizer isso, porque quer dizer aquilo. E isso pode, então, nos fazer ficar tentado a encontrar essas interpretações ou significados especiais para todos. Mas nós não queremos nos prender a isso, tá, gente? Para evitarmos até mesmo de repente, pensar que tudo tem a ver com número, numerologia, enfim, isso não tem nada a ver com a gente, tá? Mas todas as vezes que nós encontrarmos algum número, a gente vai tentar, dentro da luz da palavra, encontrar talvez aí um significado ou qual é a relação dele com o texto propriamente dito. Então, João diz, né, ele está saudando aqui as 7 igrejas da Ásia, e nesse caso aqui, esse número, na verdade, está expressando, esse número 7, está expressando aqui completude, perfeição, e a mensagem, na verdade, está querendo dizer de que não é só para aquelas 7 igrejas, né? Mas para todas as igrejas, né? Elas apenas são a representação de todas as igrejas. João faz também uma saudação que é muito comum, né, em alguns textos em muitos textos, na verdade, do Novo Testamento. Graça, né, que a gente até já estudou bastante tempo quando a gente estava lá no presencial, que é o favor imerecido, favor que nós não merecemos de Deus, e a paz que somente encontramos em Jesus. Então João faz uma saudação com graça e paz. E essa saudação é feita em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, que o texto vai dizer que que era e que há de vir. Do Filho, a fiel testemunha, o primogênito entre os mortos. Vamos abrir outro parêntese aqui. Quando está se referindo a Jesus como o primogênito dos mortos, quer dizer de que muitos, né, a própria Bíblia vai nos trazer alguns exemplos, pessoas que foram ressuscitadas, né? Mas que, quando ressuscitadas, depois morreram novamente. Elas não ressuscitaram para uma vida eterna desde então. Morreram, vou pegar aqui um exemplo muito claro para ficar até mais fácil para a gente, que é um texto que a gente conhece. Lázaro, por exemplo, foi ressuscitado por Jesus, mas depois ele veio a morrer novamente. Então, quando está dizendo de que Jesus é o primogênito entre os mortos, quer dizer de que ele é o primeiro que ressuscitou para toda a eternidade, porque no futuro todos ressuscitarão, e aqueles que estiverem salvos terão uma vida eterna. Ele também é o Rei dos Reis. E aqui também João está saudando em nome do Espírito Santo, né? Ou com o Espírito Santo, que aqui é chamado nesse texto de 7 espíritos. João ainda afirma que Jesus é o alfa e o ômega, ou seja, o princípio e o fim. Jesus, estava lá no início e ele estará, e ele esteve conosco durante todo o tempo e ele estará conosco ainda no final, no fim de todas as coisas. Eis que ele vem e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que foram participantes diretos da sua morte. Ou seja,
ninguém escapará, todos o verão. Vamos seguindo, versículo 9 em diante. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito e no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreve num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João, como já falei, vou repetir aqui só para poder ficar registrado por conta do que a gente está lendo aqui do texto, tá? João foi então enviado para a ilha de Patmos por amor ao Senhor e por pregar o Evangelho. Ele está então se dirigindo aos irmãos que conviveram com ele, que o conheciam, porque João era conhecido em toda aquela região ali da Ásia, não é? Ele é tomado pelo Espírito Santo no dia do Senhor, que aqui nos sugere ser o domingo, né, que foi o dia da ressurreição de Jesus. E ele ouve uma voz forte que ele compara com o som de trombeta, né, que vem da parte de trás dele. A gente entende que é uma voz forte porque você já ouviu uma trombeta assim bem de perto, quando alguém toca e toca com aquela força? Exatamente isso. A gente inclusive vai encontrar aí nos textos bíblicos, por exemplo, quando Josué cercou a cidade de Jericó e as trombetas foram tocadas, e a força das trombetas foi o que derrubou os muros de Jericó, por exemplo. Então, quando João compara aqui a voz com a voz como o som de uma trombeta, né? Ele está querendo dizer aqui sobre a questão da força, né? Da intensidade dessa voz. Ainda sem se virar, né? Ele ainda está de costas. Ele ouve uma ordem para que ele escreva, que ele registre e envie às 7 igrejas da Ásia, que nós já falamos que estão representando todas as igrejas, né? Tudo aquilo que ele vê. O Senhor não quer apenas que João tenha conhecimento para ele dessa revelação, mas que todos o tenham. E isso se dará, então, através destas cartas que ele há de enviar, não é? E agora a gente já vê que todo o texto de Apocalipse, não essa revelação chega inclusive a nós, né? Que somos também, vamos dizer aqui, colocando entre parênteses, descendentes dessas 7 igrejas, ou continuação dessas 7 igrejas. Bom, vamos seguindo então aqui, versos 12, acho que é o 12 e o 13, gente, deixa eu só... não, na verdade aqui do 12 ao 16. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos eram como chama de fogo, os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Isso que eu passei aqui, gente, me desculpa, tá? Deixa eu só voltar aqui lá no verso 11, rapidinho, quando tem lá uma ordem, né? Para que João escreva e envie, então, o que ele lê e o que ele escreve, ele envie
as 7 igrejas, e aí tem lá uma ordem, né? A primeira é Éfeso e a última é Laodiceia. Essa ordem, na verdade, a gente pode dizer de que é uma ordem como que criando uma rota, né? Para que um mensageiro que fosse levar essas cartas pudesse então seguir para poder entregá-las. Como se fosse, vamos colocar aqui só para a gente poder tentar entender, tá? Digamos que a primeira carta fosse escrita à Santa Cruz e a última fosse escrita à Igreja de Bangu. Então, vai pegar uma rota, né? Ó, você vai pegar essa rota aqui, primeiro você vai entregar em Santa Cruz, depois você vai Paciência, Campo Grande, e assim vai. É mais ou menos por aí, tá? Só para a gente poder entender aí por que está essa ordem. Para que também a gente não fique comprando muita ideia de que a gente vai encontrar pessoas que tentando dar tanto significado, tanta interpretação para cada letra que tem, não só no texto de Apocalipse, mas às vezes até na própria Bíblia como um todo, pessoas que às vezes querem ficar criando coisas, né? Olha, tá vendo esse 7 aqui? Se você pegar lá no mapa, você vai conseguir ver que isso lembra uma imagem que não sei o quê. Então, não é nada disso. É simplesmente porque faz sentido uma rota, tá bom? Vamos lá, versos 12 a 16, já lemos. O texto começa, então, a partir do verso 12, relatando que a primeira visão de João são os 7 castiçais, ou 7 candelabros de ouro, que são, na verdade, as 7 igrejas. A gente vai ver isso, inclusive, no final do texto do capítulo 1, que estão aqui, na verdade, representando todas as igrejas. Dos versos 13 a 16, né, João vai fazer, então, uma descrição aqui do próprio Jesus. Quando João, se volta, quando João vira-se, né, para poder ver quem fala com ele se vira e dá, vamos dizer assim, de cara com isso, essa imagem que ele, então, vai descrever para nós, não é? E o que ele vê é semelhante, ou seja, o que João quer dizer com relação a essa descrição que ele está fazendo é que existe uma semelhança, né? Não é algo literal, não é? Porque às vezes a gente começa a pensar em algo literal, mas algo literal é difícil de você conseguir entender dessa forma, né? Aqui a gente está vendo uma figura como de um ser humano, mas aí você vai ver que tem cabeça, tem cintura, tem braços, tem olhos, tem boca, não é? Mas isso é questão de semelhança do que João está então dizendo. E aí o que ele vê é semelhante ao Filho do Homem. Toda essa descrição, na verdade, remete a Jesus. Jesus está no meio dos candelabros. Jesus está no meio da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Os candelabros são de ouro, são de valor. E isso remete para a gente de que a igreja do Senhor é para ele importante, é valiosa, né? Quando ele diz aqui, Filho do Homem, se você pegar lá o livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículo de número 13, também vai ter uma mesma citação com relação a isso, né? Com relação a Filho do Homem. E aí a gente aqui consegue ver literalmente de que está se referindo então a Jesus, até porque não só Daniel, mas outros textos bíblicos também vão se referir a Jesus como Filho do Homem. João ainda descreve nesse texto que as suas vestes são longas e que ele usa na sua cintura como se fosse uma faixa ou um cinto, não é? De ouro. Essas vestes, né, essas
características, na verdade, dessas vestes, nos remetem às vestes do sumo sacerdote lá no Antigo Testamento. E aí a gente consegue entender de que Jesus é o sumo sacerdote da igreja. Ele nos representa diante do Pai, que era isso que o sumo sacerdote fazia. Ele não está oferecendo um sacrifício, né, como os sacerdotes faziam, mas ele é o próprio sacrifício. Ele é aquele que está no Santo dos Santos o tempo todo. É ele quem está diante do Pai, intercedendo e nos representando em todo o tempo. Por isso, essas vestes, ou essa semelhança com essas vestes. Sua cabeça e seu cabelo são brancos. Sua sabedoria, então, é infinita. Os cabelos brancos, né, representam aí experiência, representam sabedoria e algo infinito. Daniel 7:9 também vai descrever como essa figura como ancião de dias, né? O que seria alguém sábio e experiente, né? A cor branca também nos remete à pureza, ou seja, o Senhor é puro, o Senhor sabe de todas as coisas, ele é um ancião de dias, né? Como diz Daniel, e a gente costuma, né, muito relacionar isso justamente, né? Cabelos brancos é alguém que já viveu bastante ou que tem bastante experiência, que ao longo do tempo adquiriu bastante conhecimento, e o Senhor o é tudo isso também. Seus olhos são como chama de fogo, ou seja, a sua visão não é limitada. Ele vê além, ele conhece suas ovelhas, ele conhece a sua igreja. Por isso, vai descrever daqui a pouco, né, mais na frente, a gente vai estudar isso, cada uma de forma muito singular e com uma riqueza de detalhes incrível, né? Nada foge a esses olhos do Senhor que são como chama de fogo. Os seus pés como bronze polido, como que pensa assim, já viu larvas de vulcão? Aquela coisa assim, acesa, quente, poderosa, que por onde passa consegue, não é limitada por nada, consegue avançar e avançar e avançar. É como isso, os pés de Jesus, eles vencem qualquer obstáculo, não é? O bronze é um material muito forte, inclusive, não é? E polido, então, nem se fala. Então, os pés do Senhor o levam a qualquer lugar. O Senhor vai, às vezes, até onde mesmo nós possamos pensar em nos esconder. E Ele vai estar lá, não é? A gente vai ler lá em Salmos, não é? De que o Senhor vê tudo, né? Ele sonda os nossos corações, ele sabe. E a Bíblia vai dizer ainda nesses salmos de que Salmo 139, de que se nós fugirmos, se nós tentarmos irmos para a montanha, para algum outro lugar, o Senhor, né, não só os seus pés, mas os seus olhos vão estar também nos acompanhando. Ou seja, não existe limite de lugar onde o Senhor possa colocar os seus pés. A sua voz era como o som de muitas águas, uma voz de poder, uma voz de força, que vence, que ordena, que é superior a tudo. 7 estrelas, né, que João ainda vai citar aí, podem estar remetendo aos 7 anjos ou aos 7 pastores das igrejas a quem João vai escrever. Da sua boca saía uma espada de 2 gumes. A palavra de Deus, ela é comparada, então, né, a essa espada de 2 gumes. Hebreus 4:12 vai falar muito sobre isso. Capaz de cortar, de atacar, de defender. A espada de 2 gumes é aquela que os 2 lados dela estão afiados. Não é apenas um lado.
como a gente tem geralmente uma faca, né? Uma faca, ela só tem um lado que corta, um lado que é afiado, enquanto que a espada de dois gumes não, ela corta em qualquer dos sentidos que ela for, ela consegue ter domínio em qualquer que seja a direção por onde ela for. No seu rosto, né, existe um brilho incomparável. Em Jesus não há sequer sombra de trevas. Nele há brilho, há luz, e isso é visível para João. Então, quando a gente começa a ler o texto e a gente vê, e se a gente tentar acompanhar, imagina você que João está de costas, ele ouve uma voz que diz que é para ele escrever, e aí quando ele se vira para poder ver quem é o dono daquela voz que está falando com ele, ele tem essa visão então. E aí nós podemos entender de que o que João está nos informando aqui, talvez em outras palavras, é de que Jesus é o sumo sacerdote. A sua sabedoria é infinita. Ele é eterno, ele é puro. Ele tudo vê. Não há barreiras que possam deter qualquer lugar aonde ele possa chegar. A sua voz é uma voz de poder e nele há brilho, há luz, e a sua luz é incomparável. A sua voz, a sua palavra, aonde chega, alcança e transforma. Vamos lá, verso 17. Vamos ver aqui, verso 17. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Verso 18, 19 e 20. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. João, então, ao se deparar com essa visão do próprio Jesus, cai prostrado aos seus pés. Cai prostrado aos pés do Senhor, que lhe diz, né? Não tenha medo. E ainda, como nós lemos aqui do verso 18 até o 20, né? O próprio Jesus vai dizer a João, né? Ele vai fazer aqui uma declaração, né? Mais uma para João. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Então, o próprio Jesus está aqui orientando João e está se identificando para João como o próprio Jesus que João conviveu tão de perto, que o próprio João foi testemunha dele, inclusive esteve próximo de Jesus lá na época da sua morte, não é? E no final aqui, então, já no verso número 20, o próprio Jesus já faz aqui uma revelação ou uma interpretação daquilo que ele havia falado alguns versos antes, quando ele diz de que as 7 estrelas que João vira na mão direita dele são os 7 e os 7 candelabros, né? As 7 estrelas são os anjos das igrejas e os candelabros são as igrejas. E aí a gente pode concluir aqui dizendo uma coisa assim incrível, né, gente? Que visão
Que visão gloriosa o Senhor nos permite termos através aqui do texto de João. Ainda nesse primeiro versículo apenas, ou melhor, nesse primeiro capítulo apenas, né? Nós ainda estamos no início do nosso estudo. Mas Deus tem ainda muito, muito mais a nos revelar através da sua palavra. E a nossa oração é que Ele possa nos permitir estudar e conhecer cada dia mais e mais a sua palavra. Porque a palavra de Deus, quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós buscamos entendê-la e estudá-la, o Senhor vai falando mais aos nossos corações. E é interessante que quando a gente começa a estudar, dá vontade de, na verdade, de ler todo o texto e de estudar logo tudo de uma única vez, né? Mas Deus sabe todas as coisas e nós vamos continuar aqui seguindo, então, todas as semanas buscando estudar. Queria sugerir a você que pudesse, por favor, cumprir aí os desafios, que na verdade não são coisas para poder trazer nenhum tipo de prejuízo a você, pelo contrário, é para te ajudar, né, a conhecer um pouco melhor, né, esses textos todos que nós vamos estudar. Tá bom? A todos vocês uma excelente semana. Deus continue os abençoando. Se possível, façam as leituras diárias sugeridas na revista. Procurem ler o texto que nós vamos estudar no próximo domingo, durante a semana. Continuem acompanhando aí no grupo os nossos desafios, as nossas postagens. E caso você tenha alguma dúvida, alguma coisa que queira falar, fique à vontade também, seja aqui no grupo ou no privado. Deus a todos abençoe e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.